Olá! Começamos agora mais um episódio do nosso podcast Biblioteca Pão Diário, que é aquele nosso encontro toda quinta-feira à noite, ou no horário que fica mais conveniente na sua agenda, que a gente pode conversar um pouco sobre os nossos títulos, o nosso acervo aqui de Ministérios Pão Diário. Hoje a gente vai conversar sobre o devocional Dia a Dia com os Puritanos Ingleses. Está lindíssimo. E a nossa convidada hoje é a Daisy, que talvez vocês já conheçam de alguns episódios anteriores. Oi, Daisy, tudo bem? Se apresenta aí para o pessoal. Oi, tudo bem? Eu tenho a outra versão. Eu tenho a versão Ah, capa dura, você tem a capa couro, né? Tudo bem? Obrigada pelo convite de novo e uma bênção, né? Poder falar. E hoje, assim, o papo envolve muita história cristã, né? com certeza. Mas é sempre um prazer receber você de novo aqui, Daisy. Eu acabei não me apresentando, mas eu sou a Marília, trabalho aqui também no editorial, na equipe editorial de Pão Diário, e é um privilégio muito grande poder estar aqui conversando sobre esse e outros livros toda quinta-feira à noite, né? Nosso novo episódio entra no ar. E você pode encontrar esse e também outros títulos ali no nosso site, que é publicaçõespãodiário.com.br, e você acompanha essas nossas novidades, além do nosso site, também pelo nosso Instagram, @publicaçõespãodiário, pelo nosso Facebook, que é Pão Diário Oficial, e pelo YouTube, onde você deve talvez estar nos vendo também. Se você estiver só escutando o podcast, saiba que você pode também ver aqui, a gente às vezes mostra uma página ou outra do livro e a gente está lá no YouTube de Publicações Pão Diário. Mas vamos lá. Hoje nós vamos conversar então sobre essa obra. Ele é um devocional, né? Um devocional diário para um ano. E aí, eu queria perguntar para você, Deise, me ajuda a entender um pouco o contexto dessa obra. O título é Dia a Dia com os Puritanos Ingleses. Afinal de contas, quem foram esses puritanos ingleses? Qual que é a influência deles para a igreja, tanto na época deles e para a gente hoje também? Então, o título ele já delimita bem sobre qual grupo puritano eles vão falar, que são os ingleses, porque também tem os puritanos que eram ingleses também, mas se mudaram para os Estados Unidos e depois o movimento puritano nos Estados Unidos teve um foco diferente, né? Então, os puritanos que a gente vai estar falando hoje é justamente esse grupo da Inglaterra. E é interessante porque o trabalho para formular isso daqui, porque eu não contei quantos autores tem, eu não sei se você contou, Marília, mas Vou são verificar. bastante, né? Não, eu nem sei se tem assim, são tantos. No final do livro tem uma sessão, pessoal, né, para vocês que gostam de se inteirar até sobre as pessoas, tem uma sessão de páginas e mais páginas de mini biografias mini, para vocês verem que realmente o trabalho foi um trabalho bem exaustivo no sentido de selecionar nomes e escritos, né? Então foram 80 manuscritos ingleses, 80 manuscritos, perdão, não em inglês, 80 manuscritos que foram selecionados para que pudessem compor essa obra aqui. E outra coisa que é legal, porque às vezes, né, você compra o devocional, você gosta dele, mas fica, puxa vida, mas da onde que tirou? Também tem no final do livro uma sessão inteira falando de dia a dia, quem é que qual é o nome original do sermão ou do livro, da onde foi tirado esses devocionais. Então, assim, foi um trabalho bem cuidadoso do Randall J. Peterson, né? Que fez, bonito, né? A gente falar ainda com esse sotaque, que fez essa seleção e montou esse livro para nós. Um trabalho bem cuidadoso, né? Que Inclusive de legal. fornecer as fontes, né, para o leitor final. Sim. Porque volta e meia, a gente tem outros, né, de outras pessoas que também são formadas desse mesmo tipo, compilação de escritos. Mas nem sempre eles vêm com
com as fontes originais de onde foram tirados. Agora, Sim. para quem lê em inglês e quer, não há, eu gostei desse devocional, eu quero ler esse sermão inteiro, esse livro inteiro. Então, você tem. E como são textos em domínio público, então você acha em inglês disponível na internet, né? Legal. Então a gente vê que tem essa seleção. Eu estava olhando aqui, são muitos autores, são páginas e páginas, né? É, Deve estar na casa dos 30 autores diferentes. Então tem nomes é, assim, como por exemplo John Bunyan, né? Que é o autor de O Peregrino, A Peregrina, que a gente conhece. A gente também tem esses títulos aqui por publicações Pão Diário, e tem vários outros nomes que talvez a gente não conheça. Então é uma oportunidade também de você entrar em contato com, né, autores, escritores, irmãos nossos novos, né? E como você falou, bem bacana, a gente tem essa chance de, se quiser, se aprofundar, enfim, conhecer, né, os outros textos também e o texto completo. Então, está me dizendo que esse trabalho foi editado, uma seleção de autores, eles não escreveram no formato devocional, né? Eles não escreveram um devocional dia a dia, mas ele foi compilado, editado, e a gente tem acesso a ele dessa forma. Realmente, esse pessoal aqui não é contemporâneo nosso, né? A gente está pensando aqui em século XVI, século XVII, que esse formato de devocional diário como a gente tem hoje nem era utilizado, né? exatamente. Exatamente. E, assim, Marília, eu gostaria de dar assim, bastante mérito e crédito a essas pessoas que fazem essas compilações, porque, gente, vocês não fazem ideia do que é ler um sermão ou um livro inteiro de uma pessoa e ter que selecionar um texto pequeno, porque os devocionais são pequenos, que tenha começo, meio e fim, uma mensagem que faça sentido para você. Então, não é uma tarefa fácil, não é só, eu gostei desse negócio aqui, tá muito legal, mas às vezes quando você tira do contexto do sermão todo, o texto, o extrato ali perde totalmente sentido. E aqui os nossos textos não, eles são assim bem completinhos, você entende o começo, o meio e fim da mensagem. Outra coisa que eu estava falando, e eu acho que é importante a gente falar isso também, né? Hoje em dia, ainda mais, que os textos originais estão em domínio público, mas as traduções elas pertencem às editoras que pagaram pelas traduções. Então, cuidado, tá, pessoal? Vocês podem usar, mas se quiserem, peçam permissão. Pão Diário é muito camarada, é muito parceiro nesse sentido. Mas é bom a gente saber até onde o texto está sendo usado, porque às vezes, quando tira do contexto, também, né, É dá verdade. problema. Vamos evitar, né, esse tipo de situação, com certeza, né? E estabelecer novas parcerias aí. Então, se você quiser, eventualmente, usar algum trecho maior, que não seja só aquela citaçãozinha, né, que aquilo é tranquilo, entre em contato conosco, vai ser um prazer, então, a gente estudar essas possibilidades de parceria aí também, né? Com Mas, certeza. Daisy, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você comentou que os puritanos ingleses eles se diferenciam um pouco dos puritanos que foram para os Estados Unidos, né? Quando eu penso nos puritanos dos Estados Unidos, já me vem à cabeça aquele cenário da construção ali das colônias do norte, ainda uma realidade muito forte, muito colonial, né? Muito dessa construção, uma realidade muito menos urbana. Não é o que a gente encontrava ali na Inglaterra, né? A Inglaterra já estava num outro contexto. O que caracterizaria esses puritanos, então, no seu ministério, na sua vida, lá na Inglaterra mesmo? Então, é legal. Bem dizer, a gente poderia dizer que o estilo puritano começou com William Tyndale, que é um pré-reformador. O cara ainda é anterior a Martinho Lutero. E ele fez uma tradução da Bíblia, tudo mais, né? Então, assim, esse estilo começou pré-reforma. Aí depois veio a reforma protestante na Inglaterra, ali na Suíça, né, com João Calvino, e, perdão, eu falei Inglaterra, eu queria dizer a Alemanha, com Martinho Lutero, aí a Suíça, com João Calvino, e na Inglaterra a reforma começou por
assim, uma motivação um pouco diferente, que era mais política, a questão da quebra do relacionamento do Henrique VIII com a Igreja Católica, né? Então, a partir dali, então, começou um movimento protestante, mas diferenciado na Inglaterra, que aí fundou-se a Igreja da Inglaterra, onde o rei também participa, ele é visto, né, como poder supremo, embora isso ao longo dos tempos foi mudando um pouco, né? Mas ele sempre teve uma participação. O rei, eu digo, o monarca, né? Podia ser mulher também, como Elizabeth I, por exemplo, foi. Então, mas a quebra ali na Inglaterra, ela foi menor em proporção, a quebra eu digo com a Igreja Católica, né? Foi, em termos de relacionamento, foi um rompimento mesmo, mas com as tradições, muita tradição católica foi mantida dentro da Igreja da Inglaterra, a Igreja Anglicana. E aí começou a haver esse movimento dissidente, que era justamente em protesto, não só por questões litúrgicas, porque houve também, né, essa questão da liturgia, da vestimenta, dos paramentos, né, que os sacerdotes anglicanos usavam, que eram muito semelhantes aos católicos e outras coisas, mas também com a aplicação da palavra de Deus na vida diária do povo. Tá? Então, o movimento puritano ele começa ali nessa dissidência com a Igreja da Inglaterra, tanto no sentido de romper com práticas católicas, como no sentido de trazer até a ideia de conversão, ela é bem puritana. Tá? Antes era muito essa questão de proselitismo, do batismo infantil, embora os puritanos também praticavam, né, por serem calvinistas, reformados, a maioria deles, né, ligados ao presbiterianismo de John Knox, então praticavam também o batismo infantil, mas eles acreditavam na conversão e buscavam nas pessoas evidência de conversão. Então, veja que é um movimento tanto político quanto religioso, porque eles estão ali também querendo impor esse estilo de vida enfim, né, aos participantes do movimento deles. Não era, veja, eles não fundaram uma nova igreja, né? Isso é bem interessante. Não existe a Igreja Puritana da Inglaterra. Não, eles eram um movimento que envolvia vários grupos cristãos. Uhum. É interessante você pensar, né? Porque realmente existe esse movimento de... se existe essa ênfase na ideia da conversão, dos sinais da conversão, isso é algo que se renova a cada geração, né? Então, nós já nascemos na igreja, já estamos aqui num formato de igreja que a gente compreende como o mais adequado, o mais bíblico, enfim, mas como é que isso está na sua vida? Isso tem se manifestado? Essa criança que cresceu aqui dentro, ela já dá esses sinais de conversão? Por isso faz sentido, não existia necessidade de um novo rompimento, né? Mas sim uma espécie de uma renovação contínua, né? Através da vivência desses valores, né? Inclusive, eu acho que são alguns desses valores puritanos, né? Que aparecem bastante nos devocionais também, nas reflexões desse livro, né? Então, eu abri aqui, por exemplo, né, no dia do meu aniversário, né? Que é 15 de junho, e o título é Reflita em seus átrios. E aí ele vai trazer essa ideia justamente da gente, de cada cristão, refletir, ter esse tempo de meditação individual a partir da obra de Deus para trazer esse louvor para o Senhor, né? E aí ele comenta alguma coisa do tipo assim: se temos um Pai no céu e o Salvador à sua direita para fazer todas as coisas de que necessitamos, devemos olhar para o firmamento com o sentido da visão, com nossos olhos físicos. É bom contemplar a glória dos corpos celestes, isso é, do lado de fora daquele átrio que Deus reservou para os justos. E aí ele diz uma coisa interessante, né? Não quero incutir-lhe uma fútil especulação. Os servos de Deus consideravam muito importante contemplar o firmamento durante suas meditações matutinas e vespertinas.
E aí ele vai comentar sobre como Davi observava o céu da manhã, observava o céu da noite com as estrelas, e como que isso, né, o remetia a Deus, né? E aí ele diz, próximo do fim diz, de manhã ou de noite, ou sempre que você sair para contemplar a beleza do firmamento, diga, eu tenho um Pai lá, um Cristo lá. Este é o pavimento do palácio que Deus reservou para os justos. Então você vê essa vinculação da nossa vida cotidiana. Ele fala, não passe a sua vida batido, né? Sei lá, de um prédio para o outro, da casa para o trabalho, mas vá para esse lugar aberto, olhe para os céus e reflita sobre o Criador desses céus, né? Então, essa ênfase dessa meditação contínua, dessa honra ao Criador, o senso de Deus como Criador de todas as coisas, né? Então, é legal a gente ver esse tema e outros, né? Não sei se isso é um tema puritano, se a gente pode Não dizer isso. Uma das coisas muito interessantes dos puritanos é que eles tinham realmente bem definido que você não deve separar o sagrado do secular no sentido de só é serviço a Deus aquilo que eu presto dentro da igreja ou do serviço da igreja, não necessariamente dentro do prédio, né? Mas todo o trabalho, seja eu dono de uma mercearia, seja eu, trazendo para os nossos dias, né? Uma diarista, seja eu um CEO de uma corporação internacional, se eu tenho que executar o meu trabalho como se fosse para Deus, porque o meu trabalho é sagrado. Então, sim, isso que você falou é um ponto muito puritano mesmo. E é uma coisa que a gente tem que agradecer a Deus por eles, né? Porque a gente vinha dessa concepção de que realmente o serviço dos padres e das freiras ou dos sacerdotes protestantes, né, seria mais serviço a Deus do que os demais. E não é, na realidade, tudo que você faz, onde Deus te pôs, a tua vocação. Isso é uma coisa que os puritanos usam bastante, seja lá qual for a sua vocação, jurista ou, enfim, eletricista, ela é uma vocação que foi dada por Deus, né? Agora, eu separei também, e como eu falei, né, a maioria, não todos, mas a maioria dos puritanos, eles eram mais presbiterianos e ligados ao movimento de John Knox lá na Escócia. E o cara, digamos assim, do puritanismo, o puritano mais conhecido que tem é John Owen. E eu separei aqui uma meditação dele, que está dia 24 de junho, uns dias Olha depois. só. Uns dias depois da sua, que fala a respeito de segurança. Então, como eles eram presbiterianos, eles são calvinistas, tá? Então, essa ideia da segurança, da salvação e não sei o quê, é bem de um ponto de vista calvinista. Mas eu achei muito legal aqui nessa meditação do dia 24 de junho, que ele separa bem, porque às vezes a gente só se sente seguro, salvo, que a gente até acha que tem que se sentir, né? A gente tem que se ver, não é sentir, a gente tem que saber que é salvo e não sentir. Mas como a gente é muito levado pelos sentimentos, ele diz, então, não se deixe levar por esse negócio de ter uma experiência superior, né? Como a transfiguração de Jesus, Pedro queria até montar uma tenda ali, né? E Jesus falou, não, nós temos que descer, nós vamos ter que encontrar o povo lá embaixo. E quando eles chegam lá embaixo, tem um demônio, né? Um cara possesso. E daqueles demônios resistentes ainda, né? Não é um demônio fácil, não. E é isso que Owen fala aqui. Ele diz assim, olha, a segurança evangélica não é algo que se baseia em um ponto qualquer, sendo, portanto, incapaz de sofrer variações. Ela pode ser mais alta ou mais baixa, maior ou menor, obscura ou vista com mais evidência. Tá vendo que se for por sentimento, a gente não vai evoluir, né? Não está totalmente perdida quando não se encontra em seu ponto mais alto.
Às vezes, Deus eleva maravilhosamente a alma de seus filhos com tentativas de aproximação com eles. Concede-lhes um senso de seu amor eterno, uma amostra dos abraços do seu filho e da habitação neles, e sua interferência não lhes causa nenhuma perturbação. Essa é, portanto, a segurança deles. Mas a vida desse mundo não é um período de salário constante. Nosso trabalho ainda não terminou, não vamos morar para sempre desse monte. Temos de descer e voltar para o campo de batalha, lutar de novo, chorar de novo, reclamar de novo. Devemos pensar agora que a alma perdeu a sua segurança no meio desse choro, dessas coisas, né? Absolutamente não. Ela teve segurança antes com alegria, triunfo e exultação, e tem segurança agora, e pode ter com luta, choros, lágrimas e súplicas. E a segurança do homem pode ser tão boa, tão verdadeira, quando ele vive na terra com o senso de pecado, como quando ele for levado ao terceiro céu com um senso de amor e uma amostra da glória. Então, assim, isso é bem um ponto de vista puritano. Meu amado, entenda, você vai ter experiências maravilhosas, sobrenaturais com Deus aqui nessa vida, onde Ele vai se revelar a você de uma forma muito especial, mas o teu dia a dia vai envolver choro, vai envolver luta, e isso não quer dizer que Deus não está com você, e que você não está seguro, né, nessas experiências da vida, né? Sim, eu acho que isso é muito reconfortante, né? Porque nós temos, nos últimos anos, né, a gente vê uma coisa nas nossas igrejas, às vezes, que é essa coisa, se você não está bem, se você não está feliz, se você não está com tudo em dia, se a sua saúde não está incrível, se você não está prosperando financeiramente, ou o que seja, isso é alguma marca de maldição, isso é uma marca de pecado, né? E a gente vê isso muito também, né? Quando você lê ali no Novo Testamento, no Evangelho, que Jesus várias vezes tinha que confrontar a cultura da época dele, que falava, por que esse homem nasceu com essa deficiência? É pecado dele ou é do pai? Né? Ou então, por que o Senhor aceitaria a oferta dessa mulher tão pobre, tão coitadinha, né? Isso aí, alguma coisa está errada, o relacionamento dessa pessoa ou da família dela com Deus está errado. E às vezes a gente tem essa influência hoje também, a gente tem esse discurso muito forte, né? De que qualquer dificuldade da vida, na verdade, não cabe na vida do cristão, porque você é filho do rei e tal. E às vezes, se você não se fixar muito fortemente, né, nessa ideia de que o Senhor ele é constante, mesmo nos dias bons ou nos dias maus, que a sua salvação está segura nele, não em você, a gente pode se deixar abalar, né? E eu conheço pessoas que amam o Senhor e que já entraram em crise. Será que eu sou um cristão não tão bom assim? Será que o Senhor está me punindo ou por deixar essas coisas acontecerem? Então, eu acho que é uma mensagem muito atual para nós também, né? A gente saber que isso nos traz um conforto, né? Saber que o Senhor, Ele é por nós, e assim, a gente vai ter o dia, como a palavra fala, o dia de sol, o dia de chuva, né? O dia fácil, nas montanhas, nos vales, o dia da doença, o dia da saúde, mas o Senhor está conosco, né? E essa é a nossa segurança. Isso é muito reconfortante. E isso está vindo lá do século XVI, mas é muito atual, né? Então, tem esse ponto de vista, né, de que se as coisas estiverem dando errado na tua vida, é porque você está com algum problema no teu relacionamento com Deus. Tem o problema da autoavaliação, que, eu estou no culto, não estou sentindo nada, eu leio a Bíblia, eu não sinto nada. Gente, não é, Deus não, embora nós sejamos sensoriais, Deus não nos chamou só para sentir, mas para exercer fé. Então, naqueles momentos em que você não está sentindo nada, não, mas eu vou continuar lendo a palavra de Deus, porque em algum momento, no momento que eu precisar, essa palavra é o que vai vir à minha memória e vai me ajudar no momento difícil. Então, não é sentir, é fé.
Mas Sim. também tem outro grupo, e esse grupo é muito estranho, mas ele é um grande grupo cristão também, que é o grupo que condena a alegria. Ah, não, você é um cristão muito alegre, você é um cristão muito satisfeito. Não, a vida é dura, a luta contra o pecado, esse mundo mal. Gente, é quase que uma murmuração, né? Claro que o mundo é mau, claro que a gente está sujeito a poderes humanos corruptos e que nos afetam e que isso nos entristece. Claro que há perdas nessa vida, mas o livro de Eclesiastes mesmo fala, é para a gente se alegrar. Né? Embora a gente tenha que lembrar que, olha, escolhe bem o tipo de alegria que você vai ter, que você vai prestar conta a Deus, né? Não vai ali encher a cara, ficar aquela alegria momentânea da bebedeira e achar que isso é alegria. Não, se você entra num ciclo de vício em qualquer coisa, é, até coisas que, vamos lá, maratonar séries, entende? Esse tipo de coisa, não, mas como você falou, o devocional que você falou, vai ali, vai admirar as estrelas, ou sei lá, você não é um cara muito de estrela, vai admirar o mar, vai louvar Deus, entendeu? Porque no final das contas, quando a gente serve ao Senhor Jesus, a vida é boa. Eu não consigo imaginar Jesus uma pessoa sisuda, sempre carrancuda. Senão as crianças não iam chegar perto dele, porque criança não gosta de gente carrancuda, eles têm medo mesmo. Sim. A gente vê que o Senhor nos deu, né, a oportunidade do riso, da leveza também, né? E eu acho que isso é uma compreensão que a gente precisa ter em meio às lutas, em meio às dificuldades, né? A gente pode se alegrar no Senhor, né? Não se alegrar necessariamente na luta, mas no Senhor que está com você, que está te carregando, está ao seu lado durante aquela luta, né? E são princípios que a gente aprende do nosso relacionamento com Deus e que transbordam, eu acho que para os nossos outros relacionamentos também, né? Transborda ali para o seu relacionamento familiar, para o seu relacionamento com na sua realidade de trabalho, né? Vai ter dias que você, sei lá, talvez não esteja tão empolgado, ou ache tão legal uma atividade que você tem para fazer, ou sei lá, o seu esposo, a sua esposa, ou o teu irmão, o teu pai, tua mãe, teu filho, naquele dia, de alguma maneira, às vezes você não está assim tão transbordando de alegria no relacionamento ali, mas não é porque às vezes as coisas da nossa vida elas entram ali no que é um cotidiano, no que é um comum, que você vai abandonar aquele relacionamento, vai largar tudo. Não, né? Você continua a partir de um compromisso que você tem. E aí você pode pensar isso num relacionamento entre pessoas, você pode pensar isso numa rotina de trabalho, né? A gente sente às vezes, né, que tem alguns contextos, algumas pessoas que se não está oba, né? Sempre tudo ali no 115%, a pessoa abandona e isso aqui não é mais para mim e tal. E não é isso, né? Da mesma maneira, né? Você lê a palavra, você pratica suas disciplinas devocionais de oração, de leitura bíblica, de jejum, porque é o compromisso que você tem ali com o Senhor e naquilo o Senhor te alimenta, né? Vamos pensar João Batista. O pai de João Batista, Zacarias, estava lá fazendo o serviço dele, do dia a dia ali do templo, as coisas de adoração, e no meio daquele cotidiano tão comum, o Senhor se manifesta, né, e traz essa promessa de que o filho dele seria a voz que clama no deserto, uma coisa fantástica que aconteceu ali no dia a dia de alguém que tem relacionamento com Deus, né? É essa ideia reformada, inclusive, né, de que o Senhor está sempre conosco, né? Nós estamos sempre diante dos olhos do Senhor, né? Então que a gente faça com excelência, né? Exato, exato. E até assim, pensando nisso tudo que a gente está conversando, esse termo puritano, até hoje, ele foi dado para eles já com um tom pejorativo, tá? E ele até hoje soa pejorativo. Nós vamos ocultar os erros dos puritanos? Não, eles cometeram erros, tá? Erros de excessos políticos, excessos até religiosos, que tornou eles até, em algum determinado momento da história, farisaico.
Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas, por outro lado, eles assumiram, mesmo, né, mesmo que tenha sido inicialmente dado por outros como um termo pejorativo, eles assumiram nesse sentido de pureza. E pureza, veja que eles entenderam que pureza não é uma vida de seclusão, né, de separação, enfim, de monastério, que eu vou me separar do mundo, nada contra, tá, gente? Eu sei de gente que faz isso e tá, tudo bem, mas esse não é um chamado para todos. Então, e eles entenderam isso, que Deus me chamou para estar no meio da sociedade e ser influente na sociedade. Aí eles cometeram até alguns erros, no sentido de tentar impor um controle político. Veja, essa relação igreja e Estado, gente, não foram os puritanos que inventaram, tá? Isso já... Eles só continuaram, digamos assim. Isso veio do catolicismo, o protestantismo também. Lutero foi protegido por príncipes governantes, a mesma coisa aconteceu na Suíça. A briga de John Knox na Inglaterra também era com o poder, também era um pouco por poder, e os puritanos continuaram com esse entendimento. Vejam que foram séculos até que Cristo, embora é princípio da reforma, separação da Igreja do Estado, é um princípio da reforma, graças a Deus por isso, né? Mas, de uma certa forma, isso foi perpetuado na história da igreja, e levou séculos para a gente entender. Será que é bom? Não é que a gente não deve influenciar. Por exemplo, puritanos ingleses tiveram um papel importantíssimo na libertação dos escravos. Tá? O John Newton, que escreveu Amazing Grace, que é um hino que tem traduções, dependendo da tradição protestante que você está, né? Se é presbiteriana, se é batista, se é assembleiana, enfim, ele tem traduções diferentes, mas é muito conhecido esse hino. John Newton escreveu o livro, ele era o cara que influenciou ai, meu Deus, esqueci agora o nome do cara, sumiu, que foi o parlamentar inglês que ficou lá 20, 30 anos lutando, William alguma coisa, e agora eu pensei num... Wilberforce. Isso, Wilberforce, esse mesmo. Então, John Newton era uma interferência direta, uma influência, perdão, direta na vida de Wilberforce. E veja, então, dentro desse movimento até puritano, tá? Então, os puritanos trouxeram muitas contribuições. A Bíblia King James, por exemplo, né, que é bem famosa, e tem até King James em português. Ela foi uma iniciativa, uma proposta, né, de um puritano que o rei Tiago, ou James, né, como se chama em inglês, autorizou que fosse feita. A Declaração de Fé de Westminster e outras coisas que influenciam muito, né, do sistema de crença protestante, embora haja outras, né, mas foi feito pelos puritanos. Então, vejo que eles tiveram um papel muito importante na história. O que não, porque nós somos humanos, né, o que não os isentou de erros, mas a influência que eles trouxeram foi muito boa, inclusive nessa questão de corrupção da igreja. Eles quiseram, uma das coisas que eles quiseram romper, por exemplo, foi com a estética dos templos da igreja. Porque eles entenderam que para o templo ter toda aquela estética, ele causava tirar dinheiro dos pobres, claro, né? Não é fácil construir grandes catedrais sem muito dinheiro. Então, eles entendiam isso e foram para uma estética mais simples. Não tem problema catedral, tá, gente? Eu amo catedrais. Eu amo mesmo catedrais. Mas eu entendo a ideia dos puritanos no sentido de nós temos que cuidar dos pobres e podemos ter um prédio mais simples também para que eles se sintam acolhidos e não oprimidos, né, para sustentar um prédio caro. Sim. Se a gente vê que tudo na experiência humana, né, pode acabar chegando a alguns desequilíbrios, né, e a gente
tem que estar sempre atento a isso e pedir pela graça do Senhor, né? Para que Ele nos conduza, para que a gente possa, como os bereanos, né? Analisar todas essas coisas e reter aquilo que vai nos edificar no nosso relacionamento com Deus, né? É claro, sempre que você lê um livro, é importante a gente saber, a gente não está lendo a Bíblia, né? A gente não está lendo a palavra de Deus, mas a gente está lendo uma produção de irmãos sinceros na sua busca com Deus, né? E eu acho que isso e que tem muito a nos ensinar, né? Então eu acho que essa é a atitude que a gente tem que ler quando a gente aborda qualquer peça de literatura cristã, né? E a gente refletir, puxa vida, a vida dessas pessoas reflete esse compromisso e como você comentou aqui, a gente vê que sim, porque traz esse compromisso prático, né, no seu dia a dia, influenciando ali questões sérias da nação deles, né, naquele momento a questão da escravatura, que o Império Britânico tinha uma pesada influência sobre isso, né, então isso não tem como a gente negar que é um desenrolar da história que, graças a Deus, aconteceu com a bênção do Senhor ali, quando você tem a abolição da escravatura, quando o império para de patrocinar e de se envolver nesse tipo de comércio horroroso, abjeto, né? Então, graças a Deus por isso, né? E fica para a gente esse senso de desafio também, né? De em que medida aquilo que eu tenho lido da palavra, aquilo que eu tenho refletido, isso tem afetado a minha vida internamente, né? A minha vida interna e como isso se exterioriza, como isso vai influenciar as minhas ações no meu trabalho, nos meus relacionamentos, na maneira como eu escolho as minhas lideranças, ou como, tendo as lideranças já instituídas, como eu abordo elas, né? Como eu exerço a minha cidadania de uma maneira geral, né? Sim, Marília, esperar a perfeição cristã ou perfeição humana, mesmo quando a gente está servindo a Deus, é um ideal que não vai ser atingido nessa vida. Então, por que eu quis trazer esse assunto à baila? Porque quando a gente fala de puritanos, há muitas críticas a eles, principalmente de alguns movimentos mais atuais. E eles, claro, no que eles erraram, eles merecem crítica. Martinho Lutero errou, João Calvino errou, João Knox errou, mas Davi errou, e a Bíblia não esconde isso da gente. Salomão teve 1000 mulheres, mas escreve Provérbios 5 e Provérbios 7 dizendo, toma cuidado com as mulheres, essas mulheres sedutoras. Aí você fica, como que esse cara pode me dar conselho a respeito disso, sendo que ele mesmo não seguiu? Aí você entende que ele entendia isso na juventude, não aplicou na vida dele, quando ele vai escrever Eclesiastes, ele diz, vaidade. Eu fiz isso e hoje eu percebo vaidade. Ou seja, nem a Bíblia esconde quando Moisés errou, quando Abraão errou, quando Davi errou. Então, se a gente... Não, eu só vou ouvir quem não errou. Então, você não vai ouvir ninguém. Só vai ouvir Jesus mesmo. Mas toma só cuidado, porque aí o que está escrito a respeito de Jesus foram por homens inspirados por Deus, mas sujeitos a falhas também. O Sim. apóstolo Paulo errou na briga dele com Barnabé. Então, assim, não adianta, não vamos desmerecer nenhum desses grandes homens, né, que Deus usou ao longo da história, desde o Antigo Testamento, Novo Testamento e no decorrer da história da igreja, porque eles erraram, não, porque então nós também não vamos te ouvir, porque você também erra, entendeu? Sim. A gente tem que entender, ok, meus irmãos erraram, e ok, vamos aprender com os erros deles para não fazer a mesma coisa. O Lutero errou, o Calvino errou, o Knox errou, os reformadores erraram, porque a Igreja Católica já estava errando já há algum tempo. Ok, não vamos desmerecer porque erraram, porque todos nós estamos sujeitos ao erro, né? Sim. E a gente tem que aprender com eles. Você observar o erro alheio. A melhor coisa que você pode fazer com isso é aprender, né? Aprender e se aprimorar e não cair no mesmo erro. Deise, eu queria lhe perguntar, tem mais algum outro trecho que talvez você tenha destacado que a gente pudesse ler?
Tem sim. Agora esse é de fevereiro, tá? De William Bates. Verdadeiramente sábios. Olha aqui que a gente está falando exatamente a respeito disso, né? Lá no finalzinho, eu não vou ler o devocional todo, né? Mas lá no finalzinho, do meio para o fim, assim, ele fala assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esse é o versículo tema da meditação. E aí ele diz assim: se vocês deixarem esse temor de lado, vão estatelar-se no chão. Que é uma das coisas que estão tentando tirar da prática religiosa, é o temor a Deus. Portanto, se desejam manter-se imaculados, permitam que o temor do Senhor reine em vocês. Olha aí a forma de você servir a Deus, não impecavelmente, porque não faz parte da nossa realidade, mas a melhor forma de você acertar mais é temendo a Deus, né? Lembre-se de que a nossa vida é uma tentação contínua. Caminhamos em meio a serpentes. Pensem bem. Embora o inimigo esteja fora de nós, ainda assim há um traidor dentro de nós. Ou seja, o nosso coração é enganoso. Portanto, temam a Deus com temor da reverência e temos seu coração com o temor do zelo. Se essa graça passar a dirigir a alma, o diabo poderá andar em nosso derredor, mas ele não conseguirá nos surpreender. Lembrem-se, se toda a graça da alma definhar, ainda assim o temor do Senhor permanecerá. Este é o elo da nova aliança. Porém, o meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim. Jeremias 32, 40. Essa é a graça de uso e influência mais universais na vida do cristão. Vamos, então, pôr em prática esse dever, essa afeição, para sermos verdadeiramente sábios, sábios por nós mesmos e sábios para com Deus. Veja o interesse desses irmãos de instruírem as pessoas na palavra. Olha, se tudo mais falhar, não deixa o teu temor a Deus falhar, porque ele é o segredo de você entender qual é o caminho certo a trilhar, né? Sim. E é o caminho da sabedoria, né? Esse temor do Senhor que ele nos concede para que a gente possa desenvolver essa pureza na nossa vida, né? A gente vê que é colocado um espelho diante dos olhos do cristão. Não é uma preocupação de estabelecer regras de pureza, de justiça para o outro. Primeiramente para mim, para minha prática, para onde eu estou. Senhor, sonda o meu coração, vê se em mim há algum caminho impuro, algum caminho errado, né? E me conduz pelo teu caminho, que é o caminho correto, o caminho da justiça. Depois dessa obra aí, talvez, se o Senhor conceder, se for adequado, aí a gente pode, né, pensar em alguma justiça, em alguma exortação, em alguma palavra para uma outra pessoa que esteja também ali nessa jornada também, né? Mas você vê que o foco, claro que a exortação é importante, claro que o conselho, mas o foco é que a minha vida, né? Eu ter esse cuidado sobre a minha vida, sobre a minha prática. E o temor do Senhor, né? Também o título de uma outra obra nossa que também aqui, Publicações Pão Diário. Então, que a gente possa estar sempre tendo esse cuidado mesmo, né? E poder viver isso. Eu acho que essa fica como uma grande pertinência desse texto para a gente hoje, mesmo que a gente esteja com tantos séculos entre nós e eles, né? 4, 5 séculos aí, mas que a gente possa continuar caminhando, né? Com esses princípios da pureza, da consciência de que o Senhor, estamos diante dos olhos do Senhor, né? Que a nossa vida não é separada entre secular e profana, mas toda ela é entregue diante do Senhor como essa vocação diária nossa. Como você falou, seja você um CEO de uma multinacional, seja você um eletricista, né? Uma diarista, seja você alguém que trabalha dentro de uma instituição cristã, alguém que trabalha numa instituição secular, o Senhor está com você ali, né? E lá você é luz também. E lá você pode levar essa presença do Senhor, porque o Espírito habita em você. Exatamente. Graças a Deus, então, né, pelos ideais puritanos, que trouxeram influências muito boas às reflexões da igreja. Vejam, mesmo quem rejeitava eles no passado, no final das contas, teve que admitir que eles tinham razão em muita coisa. Uhum.
tá? Que a prática ritualística cristã precisa ser acompanhada de uma vida de conversão em santidade, né? Que legal, e é isso mesmo. E a gente vê esse tema retomando, né, ao longo dos séculos, em diferentes momentos, né, que a gente não se prenda a uma prática ritualística externa, mas que a gente tenha essa realidade nas nossas vidas também. É Bom, isso Deise, aí. muito obrigada pela tua companhia e mais essa conversa. Obrigada também a você que assistiu ou escutou esse episódio com a gente, né? E é isso. Por favor, pessoal, esteja conosco também nas nossas redes sociais, para você não perder as nossas atualizações. Você sabe que toda quinta-feira, às 20 horas, entra um novo episódio de Biblioteca Pão Diário. Na próxima quinta-feira, a gente tem mais uma conversa aqui para falar sobre outros lançamentos nossos. Veja também ali a nossa loja virtual, onde você consegue adquirir o dia a dia com os puritanos ingleses na capa couro ou na capa dura, né? Temos aqui as duas conosco hoje, lindíssimas as duas, por sinal. Uhum. E é isso. Conto com vocês. Marília, Daisy, obrigada pelo convite, não só para me despedir, obrigada pelo convite mais uma vez, e um papo legal como esse, né, de ver Deus agindo na história da igreja. coisa boa, obrigada. E eu sempre aprendo muito contigo. Para mim é uma alegria quando a gente consegue se encontrar aqui de novo. E é isso, pessoal. Muito obrigada pelo seu tempo aí com a gente. E nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.